adestramento de filhote. Eu vou considerar o filhote até 1 ano de idade. Geralmente eu classifico os filhotes em 4 categorias. A primeira é filhote de 0 até 2 meses, que ele ainda é bem bebezinho. Depois de 2 até 5 meses seria criança. De 5 até 8 meses o adolescente. E aqui o jovem de 8 até 1 ano. Essa classificação ela é facilmente determinada, principalmente pela dentição. Aqui ele quase não tem nenhum dente ainda. Aqui ele vai começar a ter os dentes de leite. Esses dentes de leite vão nascer e vão criar alguns problemas. E aqui o dente de leite vai cair e vai nascer definitivo. E por último, ele já está com um dente definitivo e vai começar a ter o comportamento que ele teria na vida adulta. Muita gente me chama para adestrar filhote e aqui eu vou falar dos problemas mais comuns. Nessa primeira fase aqui, não tem muito o que falar porque o filhote ainda é muito bebezinho e ele vai estar com a mãe comendo, mamando, né? E dormindo só. Então ele não tem muita interação, não tem muita atividade. No máximo ele rasteja, interage um pouquinho com os irmãozinhos, mas não tem muito o que falar. De 2 até 5 meses, o problema mais comum é o xixi e o cocô no lugar errado, aqui, e as mordidas de excreções. Principalmente o xixi e o cocô no lugar errado. Por causa disso, eu resolvi criar aqui um modelo de uma casa. Esse é o modelo de casa mais comum aqui em Brasília, mas você pode adequar a casa que você tiver e tentar montar um modelo semelhante para a sua casa. Aqui seria a sala, aqui um quarto, outro quarto, a cozinha e a área de serviço. Às vezes a área de serviço é para cá, mas tanto faz. Quando você acabou de adquirir um cachorro, a primeira coisa que você pensa é aonde que ele vai ficar, né? Tanto faz, você pode escolher deixar ele pela casa inteira, com acesso a todos os quartos, todos os cômodos, ou você pode deixar ele restrito à cozinha, ou à área cozinha, área de serviço e sala. Isso de acordo com o que você achar melhor. Aqui eu vou colocar um modelo que seria mais simples e mais prático para você poder ter esse filhotinho que acabou de chegar na sua casa com 2 meses de idade, né? E vou falar como que esse comportamento vai mudando até 1 ano, né? E como é que vai ser na vida adulta. Então, a primeira coisa, ele vai chegar e ele é um bebezinho. Bebês usam fraldas, né? Na nossa espécie, o bebê usa fralda, ele faz xixi e cocô o tempo inteiro ali. O cachorro já é um pouco mais higiênico. Ele não vai estar fazendo xixi e cocô o tempo inteiro. Ele está brincando em algum lugar, ele sai perto, faz o xixizinho, o cocôzinho e depois volta. Ele não costuma fazer exatamente onde ele está, como nossos bebês fazem. Então é um pouco de higiene e é um pouco disso que a gente vai usar para nortear a gente. Então, tem uma regra geral em relação ao cocô e ao xixi, que o cachorro ele não costuma fazer xixi e cocô onde ele come, dorme e interage. Então, por exemplo, a gente vai ter aqui, digamos que você acabou de pegar esse seu cachorrinho, ele vai ficar na área de serviço aqui. Na área de serviço, a gente vai colocar um lugar para ele dormir, por exemplo, aqui. Aqui a gente vai colocar a comidinha dele. E aqui a gente vai colocar um lugar para ele fazer as necessidades dele, o xixizinho e o cocô. Você pode escolher o tapete higiênico, né, que você compra ele nos pet shops, ou então você pode usar jornal. Existem benefícios nos dois casos. O tapete higiênico, ele tem esse plástico embaixo, que não vai sujar o chão, então é um pouco mais higiênico mesmo. Ele absorve bem o xixi e o cocô, só que ele é um pouco caro, né? Então, assim, tem esse benefício e tem esse contra aí. O jornal, você vai colocar ele normalmente e ele tem
a vantagem de ser mais barato, só que ao mesmo tempo ele absorve, né? Então seu chão vai ficar sujo, na hora que você for trocar, você limpa. Eu recomendo limpar com álcool e um pano com água, né? Uma forma mais simples, mais prática de fazer um álcool 70, que é desinfetante. Então você pode colocar o álcool no chão, né? E passar um pano com água, que aí você espalha ele e já vai dar esse efeito de álcool 70. Não é exatamente 70, mas enfim, é uma forma mais simples. Se não, você pode usar um desinfetante de animais que eles vendem e tal, pode ser. Eu não recomendo usar o desinfetante mesmo, porque muitas vezes ele tem um grupo amino que é semelhante ao presente na urina, que pode atrair marcar aquele local como um lugar de fazer necessidades mesmo, então não seria muito ideal, mais pra frente e tal, enfim. Mas limpa com álcool e água, mais simples. Aqui você vai ter o lugar de fazer xixi e cocô, e aqui o lugar dele comer e dormir. Às vezes o cachorro ele pode começar a querer brincar com o lugar o jornalzinho que você coloca ali, ou então tapete higiênico. A minha dica é você pegar fita crepe ou então durex e colar no jornal de fora a fora, bem retinho, que aí a unha dele muitas vezes não vai conseguir entrar e você consegue resolver esse problema. Só que geralmente o problema que você tem é porque ele faz xixi e cocô na casa inteira. Então, como que a gente vai usar essa regra geral para facilitar a sua convivência? Bom, se ele estiver aqui nesse quadradinho aqui, ele vai provavelmente dormir e ficar mais ou menos por aqui, e ele vem pra cá para fazer o cocô. Então você vai ver que o cocô já vai ficar mais ou menos, o cocô e o xixi vão ficar mais ou menos nessa área mesmo. Você não vai ter muito problema com isso. O problema mesmo vai ser na hora que você solta, porque ele tem toda essa área aqui para poder fazer as necessidades, e é um problema grande. Então, vamos lá, na hora que você soltou o cachorro, ele vem para a sala com você. Você vai refazer essa diagramação aqui para a sala. Por quê? Porque na verdade, o cachorro ele é um bebê, ele não vai conseguir pedir para você para ir lá no banheiro e depois voltar. Igual uma criança também não consegue ir lá no banheiro e voltar. Então o que ele faz? Ele vai fazer lá mesmo. A nossa criança faz na fralda. O nosso cachorro, ele vai estar brincando aqui, isso daqui seria o sofá e aqui a televisão, né, na sala. Então ele está aqui, às vezes tem até um tapete, tá? Ele está aqui brincando, ele vai dar uma saidinha ou para cá, ou aqui, ou então para cá, né? Para esses lados aqui, provavelmente ou aqui, ou aqui, ou aqui, né? Ele vai começar a dar essa saidinha para fazer o cocô e o xixi e depois ele volta. Então é uma coisa que a gente tem que saber observar esse comportamento. Se você vê que ele está saindo para esses cantos, você já pega o jornal e coloca lá também. Então ele vai ter o lugar que ele vai ficar, o lugar que ele fica e faz as necessidades, e quando ele for para a sala, ele também vai estar interagindo aqui e fazendo as necessidades aqui. E aí a cada cômodo que ele estiver, ele tem que ter um lugarzinho para fazer o cocô e o xixi, porque ele não vai conseguir segurar para ir até... Imagina, olha o tanto que ele teria que andar para poder fazer o xixi no lugar errado, no lugar certo, né? Então ele vai acabar fazendo no lugar errado que você não gostaria. Então, para evitar que esse lugar que ele faça aqui na sala seja um lugar errado, você já entenda que ele precisa de um lugar para fazer xixi e cocô, e aí você já coloca, e aí aqui vai ser o lugar certo. E aí você direciona esse xixi aqui para essa área. Eu não gosto de falar lugar errado, né, de fazer xixi. O cachorro já é bem higiênico, ele já se afasta um pouquinho, né? Então, no lugar que você não quer que ele faça o xixi ou o cocô, o que você vai fazer? Você vai interagir com ele. Então, eu não quero que ele faça nesse tapete aqui da minha sala de TV. Se nesse tapete da sala de TV tem um sofá aqui, a televisão aqui e o tapete está aqui. Você não quer que ele faça xixi aqui
você vai sentar com ele, vai interagir com ele em todo esse sofá, em toda a área desse sofá aqui, e aí você vai colocar como se tivesse uma plaquinha aqui. Aqui é o lugar de brincar. E aí toda vez que ele vai querer fazer o xixi, ele vai se afastar pra cá. Ah, ele começou a fazer nesse cantinho aqui, eu não quero que ele faça. Então você vai brincar com ele, fazer carinho nele, aqui nesse cantinho. E aí você vai ver que ele vai parar de fazer xixi nesse local. Lembrando que a gente tem que ver as proporções do cachorro. Ele não vai conseguir ter uma visão espacial tão grande da sua casa se essa sala for muito grande. Então aí você vai ter que guardar as proporções. A cozinha é a mesma coisa. Se ele fica, por exemplo, o dia inteiro na cozinha com a empregada, ou então com você cozinhando, você passa o dia inteiro na cozinha, o cachorro fica lá no seu lado, é importante ter um jornalzinho aqui, ou então um jornalzinho aqui mesmo, até perto da porta da saída, para o cachorro poder, ou mais ou menos aqui, para o cachorro poder fazer as necessidades, né? Quando ele estiver com vontade. Ah, mesmo sendo perto? Às vezes sim. Às vezes ele ir para lá, ele não vai ter vai ficar um pouco ruim para ele, digamos assim, tá? Outra coisa, se o tapete está sujo, ele provavelmente não vai fazer. Então às vezes você fala, ele acerta muitas vezes. Mas às vezes ele começa a errar e faz metade de fora. Às vezes ele vai lá, tá sujo, ele não vai fazer em cima e ele acaba fazendo fora porque ele não quer se sujar também. É um bicho bem higiênico. A outra coisa, ele costuma fazer onde é bem absorvente, ele não gosta muito de sujar as patas. Então, por isso que tem um problema com os tapetes, né? Tapete da casa mesmo, às vezes o cachorro vai acabar fazendo xixi no tapete que tem na cozinha, ou então no tapete da sala, porque ele acha que é um lugar com absorção que ele vai fazer e vai ter uma limpeza maior ali pra ele, né? E se não é isso que você quer, você vai brincar com ele também no tapete da cozinha e por aí vai, né? Brincar, interagir, fazer carinho e tudo. Então, a questão do xixi e do cocô é basicamente isso. Porém, na sua cabeça deve estar pensando, o que eu faço quando ele fizer cocô no lugar errado, né? Bom, eu não gosto de pensar que você vai fazer alguma coisa quando ele fizer uma coisa no lugar errado. Você não deve deixar isso acontecer. Então você vai fazer o quê? Mantenha ele nesse lugar pequeno. Quando ele estiver por aqui, fique sob a supervisão. Então olha onde que ele vai estar para evitar que isso aconteça. Mas caso o cocô for encontrado no lugar errado, você nunca pode brigar. Nunca, nunca. Então, se você encontrou um cocô no lugar errado, você vai fingir que não viu, pega seu cachorrinho, leva ele lá para a área de serviço, deixa lá, pega o cocô, coloca em cima de um jornal qualquer, pode ser esse daqui ou esse daqui, coloca ele em cima do jornal e aí solta seu cachorro novamente. Seu cachorro vai estar lá brincando, você vai fazer um teatro. Como é que vai ser esse teatro? Você vai falar assim, nossa, um cocô no lugar certo, eu tô tão feliz. Fulaninho, vem cá ver. Você vai chamar o seu cachorro para vir ver o tanto que você tá feliz em ver o cocô no lugar certo. Então você vai falar, fulano, olha como eu tô feliz, seu cocô tá no lugar certo, eu não acredito, você é tão lindo. E aí é importante você falar o tanto que você tá feliz de ter encontrado esse cocô no lugar certo. Isso é importante porque o cachorro, ele vai entender o que você está mostrando com o seu corpo. Você vai estar conseguindo falar com o seu corpo que você está feliz ao encontrar aquele cocô ali. Porque você vai se direcionar ao cocô e vai se direcionar ao seu cachorro com ar de felicidade. Ele vai entender isso e vai querer repetir esse comportamento para que essa sua felicidade para com ele repita. E aí o que a gente vai fazer? Sempre recompensar. Então você encontrou um lugar errado? Não fica com raiva. Vai lá, coloca no lugar certo e faz o teatrozinho. Porém, se por acaso você brigou, eu vou dizer algumas consequências, tá? Muitas vezes os shih tzus, né, eles costumam ter problema de coprofagia. O que é coprofagia? Coprofagia é o hábito de comer cocô. Quando você briga com o cachorro, ele entende que na hora que você está olhando para o cocô e você briga com ele, você fica irritado ao ver o cocô. Então,
Se você está irritada quando você vê o cocô, é melhor você não ver o cocô. Então ele tem que esconder o cocô. A melhor maneira dele esconder o cocô é comendo. Então coprofagia é o hábito de comer cocô, né? E os shih tzus, não sei porquê, não sei exatamente o motivo, mas é encontrado muito mais a frequência de coprofagia em shih tzu, né? E eu encontrei realmente uma maior frequência quando o dono briga, quando ele encontra esse cocô no lugar errado. Então, não briga com o seu cachorro quando ele faz o cocô no lugar errado, senão ele vai poder começar a querer esconder dentro dele. É a melhor maneira de esconder, e aí ele esconde dentro dele e você não briga. Ou então, teoricamente, você ficaria menos chateado. Só que na verdade isso vai te dar um problema maior, você vai ter que resolver o problema da coprofagia. E aí você vai resolver exatamente dessa forma que eu falei pra você. Mostre que você tá feliz quando você vê o cocô e aí você desfaz o que você fez. Ou aumenta a frequência do comportamento que você quer. Outra maneira do cachorro esconder, que isso é encontrado em todas as raças, né? É esconder embaixo de móveis. Então vai ter um móvel, ele vai tentar fazer o cocô num lugar que você não veja e vai fazer embaixo dos móveis. É horrível, porque às vezes você vai estar andando na casa e você sente um cheiro ruim, você não sabe de onde vem e depois você vai arrastar os móveis e você não sabe como o cachorro conseguiu fazer um cocô ali embaixo daquele móvel, mas ele conseguiu. Foi pra eles esconder o cocô pra você não ficar chateada quando você visse o cocô dele. Tem também o caso de você briga com o seu cachorro porque ele fez o cocô no lugar errado e ele assim, ele vai ficar sentido, né? Sentido pode ser traumatizado. Então ele levou uma bronca tão grande porque ele fez o cocô no lugar errado que ele vai ficar com medo, ele vai ser um cachorro medroso, com medo que ele não sabe quando que essa bronca vai vir. Né? Ou ele sabe que você pode ficar irritado a qualquer momento. Ele não se sente seguro no ambiente que ele está. Olha que horrível. Você tem um filhotinho, um cachorro que você ama, que está na sua casa, que ele vai ser um cachorro medroso, porque ele tem medo da hora que você vai dar uma bronca nele porque ele fez cocô no lugar errado. A outra situação é um pouco pior. Quando você briga com seu cachorro, ele pode se sentir com medo. E com medo, ele pode se sentir ameaçado e com a necessidade de proteção. Então, para se proteger, né, desse incômodo que ele vai ter, né, ele vai se sentir desconfortável levando essa bronca, e aí ele pode começar a ser agressivo. Então, agressão para se proteger. E esse cachorro agressivo é para tentar se ver livre dessa punição. Então, não briga, vai lá e recompensa quando você vê o cocô no lugar certo. Recompensa quando você vê o xixi no lugar certo. Tem uma relação agradável com o seu cachorro. E aí, dessa forma, eu vou dizer que todo adestramento que eu faço, eu recomendo que você não brigue com o cachorro nunca. Vá lá e mostre qual é o certo. O certo é o que vai te dar uma interação agradável com o seu cachorro, é o que vai fazer com que você tenha uma vida boa com ele, tá? Então, o primeiro tópico, xixi e cocô no lugar certo, já foi falado. Segundo tópico, mordidas. Porque é muito importante a gente entender o porquê que acontecem as mordidas, tá? As mordidas, elas vão acontecer porque o dente vai estar nascendo, então a princípio você só tem uma gengiva, e aí esse dente, ele começa a querer nascer rompendo a gengiva e nascendo lá o dente de leite, a princípio. Então aqui a gente tem o dente de leite nascendo. O cachorro tem um problema. O dente de leite está querendo nascer, rompendo a gengiva. Nos nossos bebês, o bebê fica com muita coceira, ele coloca tudo na boca, fica lá tentando coçar esse dentinho. A gente acha bonitinho o bebezinho com o pé na boca, meia na boca, tudo, né? Mas tudo bem. Só que na hora que o cachorro faz isso, ele está colocando a sua casa na boca dele. E aí vai ser um grande problema, porque ele está roendo a sua casa inteira e destruindo toda a sua casa, seus móveis, suas cadeiras, mesas, etc. O que a gente vai fazer? Para evitar essas mordidas, a gente tem que resolver o problema do cachorro para ele. Como é que você vai fazer? Vai no pet shop, compra uma escova de dente, tá? Pode ser a escova de dente que é uma compridona com 2 pontas.